mas eu quero trazer uma mensagem aqui, e essa mensagem de hoje, ela está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Essa mensagem é uma mensagem de Deus para o seu coração. É para o seu coração, irmãos. É para a sua vida, minha irmã. É uma mensagem para falar exatamente daquilo que você precisa ouvir a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui em Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 14, diz: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? Jesus perguntando. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam fazer isso. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o aqui. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que isso lhe acontece? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito mudo, imundo, e disse-lhes: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos expulsar? E disse-lhe Jesus: Esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Louvado seja o nome de Jesus por esta poderosa palavra. Eu quero pegar aqui algumas passagens desse acontecimento no ministério de Jesus Cristo para direcionar uma palavra ao seu coração. Nós podemos ver aqui que o espírito imundo jogava este jovem no fogo, na água, o machucava. Ele perdia o controle da sua vida e estava sendo açoitado por aquele demônio. E os discípulos de Jesus Cristo não puderam vencer aquela possessão maligna, mas Jesus chegou e expulsou. E quando os discípulos perguntaram: Por que nós não conseguimos? Jesus disse: É porque tem casta de demônios que só sai no poder do jejum e da oração. Jesus estava falando de consagração, meus irmãos. Ele estava falando que nos momentos mais difíceis da vida, nós precisamos nos consagrar. Eu quero trazer essa palavra para citar como exemplo este caso da Bíblia, para você que está passando por dificuldades. E eu sei que a cada dia esse culto no lar vai de encontro a corações que estão sofrendo muito, corações que estão passando uma luta muito grande. Eu sei disso, mas eu quero dizer para você que o mais importante em tudo isso
é você tomar a consciência agora nessa mensagem, que quando a luta aumenta na sua vida, você tem que se consagrar. Como assim, pastor? Jesus disse o quê? Tem casta de demônio que só sai no poder do jejum e da oração. Casta é demônios separados. É como se fossem demônios com mais poder de ação de destruição. É demônios que agem em certas regiões da vida. Tem um demônio que age na família. Não é um, são milhares que agem na família para destruir a família, para separar os casais. Tem demônio que entra na vida do casal, fazendo com que o homem aborreça a sua esposa ou ela aborreça ele, fazendo com que até a voz do seu cônjuge, que antes chegava aos seus ouvidos como uma canção de amor, agora chega irritando. A pessoa não aguenta nem ouvir a voz do seu esposo, da sua esposa, porque fica irritado. E as pessoas passam por isso e não percebem que há um demônio atacando nessa área. Há o demônio da destruição pegando os filhos, porque os filhos é a alegria de um lar, é a alegria de um casal, é a felicidade do casal, e eles atuam ali. Nós estamos vendo como nunca a ação do inimigo no meio das famílias. E esses demônios não podem ser repreendidos apenas com lágrimas. Você vê que o homem chorava. O pai desse jovem lunático, ele chorava. Ele dizia: pastor, Jesus, me ajude, aumenta a minha fé, tira a minha incredulidade. Ele se lamentava, mas as suas lágrimas não resolviam. Os discípulos de Jesus tentaram resolver a situação, mas não resolveram. Jesus resolveu e deu a receita: jejum e oração. Irmãos, por que o jejum é importante? O jejum é importante porque ele mortifica a carne. Quando você jejuma, você deixa de alimentar a carne e passa a alimentar o espírito. Quando a carne fica mais fraca, o espírito fica mais forte. Quando você jejum, é um sacrifício que você está fazendo para mostrar para Deus o seu interesse em ter a sua situação resolvida. E o nosso jejum, ele deve ser constante, deve ser buscado, porque nós temos que ter essa percepção: estou sendo atacado, quais são as armas que o inimigo está trazendo? O que é que o inimigo está vindo? Um exército, quando é atacado, ele quer saber quais são as armas que o seu inimigo, o seu oponente, está usando. Para quê? Para que ele tenha escudos apropriados, para que eles tenham defesas capazes de se defender. Se você não observa como o inimigo está atacando, você será presa fácil dele. Por isso que precisamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, porque a arma do crente é jejum e oração, Bíblia, palavra, alimento espiritual, para se fortalecer e vencer essas lutas, porque são muitas. Aqui nessa palavra, Jesus estava dizendo: essa casta de demônios só sai no poder do jejum e da oração. Aquele jovem estava debaixo de uma maldição. O inimigo fazia dele o que queria. Às vezes a pessoa está perturbada, ela não encontra paz. Embora o ambiente seja de paz, mas ela não encontra paz, porque a paz tem que estar dentro dela. Ela não encontra. Muitas vezes a esposa diz: meu Deus, o que é que esse homem quer? Está tudo tão bem, está tudo caminhando bem, mas esse homem não tem paz. Muitas vezes o marido diz: o que é que tem com essa mulher, pelo amor de Deus? Que essa mulher tem tudo, mas é desse jeito. Às vezes os pais dizem: meu filho, minha filha, o que é que você quer mais? Você tem tudo. Mas eles vivem como se não tivessem nada, insatisfeitos,
sempre à procura de algo novo. Exatamente esse desassossego, essa falta de paz, vem das movimentações do inferno na vida das pessoas. Nós temos que ter o poder de percepção para sabermos onde vamos agir. A oração e o jejum destrói as cadeias do inimigo. Se você, meu irmão, estou vendo aqui uma irmã dizendo: pastor Chico, ore por mim, tenho muita dificuldade de jejuar. Se você não consegue jejuar com alimentos, você pode estabelecer outros jejuns. O jejum não é só alimento. Você pode estabelecer jejuns como estão aqui na palavra de Deus. Olha, eu quero mostrar para vocês, porque muita gente diz: eu não posso jejuar, eu não consigo jejuar. Deixa eu ler essa palavra para você. Isaías capítulo 58, a partir do versículo 6, o Senhor diz assim: acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo. Deus está dizendo que você não seja perverso, que você seja bondoso, que você não oprima as pessoas, que você não faça sofrer os humildes. Versículo de número 7: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Ele está dizendo: seja bondoso, alimente o que tem fome, mate a sede de quem tem sede, visto que está nu. Versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Deus será a tua retaguarda. Versículo 9 de Isaías 58: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquidade. Tire do meio de você aquele momento que você julga, aponta o dedo para as pessoas. Ajude o que precisa ser ajudado. No versículo 10, Deus diz: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Versículo 11: o Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse é o melhor jejum, porque às vezes as pessoas param de comer por 6 horas, por 8 horas, mas continuam com o coração mau. E Deus está dizendo que esse é o jejum que Ele escolheu, que você seja uma pessoa boa, que você faça o bem. Então o melhor jejum, está dizendo, esse é o jejum que eu escolhi, é Deus falando. O melhor jejum é quando você se propõe a ser uma pessoa boa, fazer o bem a todos. Está entendendo, meus amados? Então não tem desculpa para não jejuar. Você jejuma fazendo bem também. É o jejum que Deus escolheu. Então receba essa palavra do seu coração hoje e prepare-se para as vitórias que virão. Prepare-se para o que Deus tem guardado para você e para a sua família. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E Deus está no controle, tudo vai mudar. Tudo, irmãos.